do amor incondicional de Jesus, né? O mistério pascal nos coloca dentro desta dimensão do amor de Deus, né? Então, com a ressurreição, nós podemos pensar o seguinte, que Cristo, ao aparecer, ele faz o itinerário de encontro, de convivência, e tudo isso tanto para dar paz ao coração dos discípulos apóstolos, mas também para que eles continuassem sua obra, né? Então, sabiamente, Cristo, na ressurreição, ele expressa essa presença para dar esperança e, ao mesmo tempo, para que compreendam como missão. Uma das cenas que a gente contemplará para nos ajudar esse modo do seu agir é exatamente de Maria Madalena, quando Cristo aparece a ela, né, está João 20, os versículos de 1 a 18, vamos dizer assim, que Cristo aparece a Maria Madalena. E aqui a gente pode tirar uma regra, do amado para o amor. Essa passagem é uma espécie de metanoia, vamos dizer assim, de conversão de Santa Maria Madalena. E aí então, nós devemos entender o seguinte: só pode-se conhecer Deus no amor. Fora disso, não podemos conhecê-lo, né? Então, São João vem dizer: quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é um mentiroso. E então, o Senhor coloca isso como imperativo. É preciso amar. E não devemos ter medo de amar. No último domingo, na homilia, insisti em dizer isso, né? O contrário do amor não é o ódio, mas é o medo, né? Porque o ódio é um amor desordenado, é uma paixão desordenada que pode levar à destruição de uma outra pessoa. E o medo não. O medo anula em nós a paixão pela vida, anula em nós a capacidade de fazer o bem. Então, por medo, nós ficamos desarticulados e perdemos até a esperança. Então, por isso que é preciso que a gente supere o medo de amar. Mas lembremos mais uma vez, né, não entender porque, como a palavra amor ficou muito desgastada, a nós entendemos simplesmente como sentimento ou como afeto. Mas não é só, mas em primeiro lugar é uma virtude. O amor é uma virtude teologal, fé, esperança e caridade, amor, né? E ao mesmo tempo é uma virtude humana. O que significa? Que a gente tem que aprender a amar e colocar em prática o significado de amor. E o amor se demonstra, né, se a gente pegar aquela divisão que os gregos fazem, né, filia, ágape, eros, né? Então, o ágape é chamado o amor mais alto, né, que é o amor da mesa, da comunhão, do encontro, né? Depois a filia, que é da amizade, né? E a amizade aqui tem os de encontro, né, de estabelecer com os outros e nos sustentarmos na caminhada. E o eros não é grau menor. Lógico que no processo ele está num grau sim menor, mas ele é importantíssimo. Porque o eros é o que a gente chama de moção da nossa vontade. O Papa Bento XVI chegou a escrever, né? O amor por Deus tem que ser erótico. Não pode ser só um bom pensamento, né? Ah, eu gosto de Deus, né? Como se fosse algo intelectual, né? Como se amar a Deus fosse uma iluminação da inteligência. Agora eu entendo tudo, né? Mas no sentido de eros, né? A gente tem que amar o Senhor com tudo que somos, né? Com o corpo, com a nossa alma. E é tão esquizofrênico, né? Que há pessoas que têm, digamos, o pensamento de amor a Deus, mas quando se trata das relações corporais, inclusive está em pecados graves, né? Ou não trata-se, ou mesmo não percebe o corpo como revelação de Deus através de nós. Então, agora sim, o que degrada o amor é a porneia. A porneia para os gregos é o que hoje gera pornografia, né? É o amor que perde a sua qualificação e se vive só do prazer. Então, hoje nós entendemos pornografia como visões ou mesmo atitudes que possam levar à degradação de uma pessoa, né? Mas ali para os gregos se incluía muitas outras coisas, né?
Então, todo amor que busca somente o próprio prazer se pode colocar na pornografia, né? Então, o excesso de TV, de TV ou de telas, né? Que é um amor desordenado que não me ajuda a estar em relação com os outros e alimenta meu próprio prazer, a gente poderia encaixar aí tranquilamente no que chamamos de porneia, né? Que hoje a gente enxerga mais estritamente. Mas é preciso então amar, e o amor aqui tem um sentido de exatamente pensar no eros, na filia, no ágape, mas pensando nisso tudo como caminhos a gente se aproximar de Deus e dos nossos irmãos, né, das pessoas que estão conosco, né? É preciso conhecer a Deus, né? O catecismo nos ensina, né, para que o homem foi feito. Conhecer, amar e dar glória a Deus. Para isso que fomos feitos. Então, por isso que é imperativo que isso aconteça. Quando a gente olha para Maria Madalena, o que vemos nela, na sua vida pregressa, é que era uma pessoa fora de si, né? Hoje, o Evangelho dizia, né, que ela tinha 7 demônios. Então, imagina, uma pessoa totalmente esfacelada, né? Quando a gente tem muitas coisas a resolver, ou quando temos muitas opções para tentar achar um caminho, a gente se sente angustiado, né? Se fica depressivo, irritado, né? Faço o quê, né? E nós temos medo de decidir, porque decidir é morrer. Então, por isso que há pessoas que, hoje, sobretudo, né, as pessoas querem levar 2 ou 3 decisões ao mesmo tempo, né? E olha, eu poderia aqui, eu não vou tentar levar os 3, mas dá errado, porque isso gera angústia na pessoa, né? E em dado momento ela, e agora? Então, por isso que quando a gente decide, a gente morreu para as outras opções. Então, no mundo atual, que as pessoas têm medo da morte mesma, têm medo dessa outra morte, que é tentar viver todas as coisas e comportar todas as coisas ao mesmo tempo. Então, é, veja Maria, ela tinha totalmente o esfacelamento, né? Ela tinha muitas coisas dentro de si, né? 7 demônios, né? E ela foi curada por Jesus. Daí em diante, começou todo um caminho novo. Jesus se tornou o seu amor, vamos dizer assim. Ela que estava morta, louca, possuída por um demônio, foi curada por Cristo. É óbvio que quando isso acontece com alguém, a pessoa se sente não só devedora, né? Porque a gente fala, eu tenho muito que agradecer que essa pessoa me fez um bem, mas também reconhece, né? Que se eu ficar próximo, eu não consigo manter minha vida. Então, Maria Madalena pensava nisso, né? Obviamente, ela se apegou a Cristo, né? Porque devolveu sua dignidade, ficou grata a Ele, porque a salvou e curou. E assim então ela ficou literalmente ligada a Cristo, né? Aliás, todos nós, né, devemos ligar-nos a quem nos faz o bem e também descobrir esse sentido de amor aos outros, a Cristo, né? Ela amava Jesus, o tocava, o abraçava. Certamente entre ela e Jesus tinha uma relação muito particular e próxima. Ela se faz presente não só nesse momento de sua libertação, mas a vemos presente em outros momentos, inclusive na cruz. Ela é uma das poucas que resta, né? E depois da ressurreição, é ela que Jesus aparece, né? Por primeiro. E quando então olhamos para ela, devemos perceber que existe um amor verdadeiro e puro. É, todo amor escondido há impurezas. Mas aqui para ela era escancarado, né? Todo mundo sabia, Maria Madalena é grata a Jesus, né? Ama muito a Jesus, ninguém tinha dúvida daquilo, né? Mas, infelizmente, os olhares impuros até hoje, né? Quanta gente não ataca Jesus por causa dessa proximidade, desse amor, desse cuidado, né? E também como que Maria Madalena buscava Jesus mesmo, né? A gente não mede essas coisas, né? Aquela quando a mulher que foi lavar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugar com o cabelo, jogou perfume, né? Que é a outra Maria, né? E imagina se chega alguém aqui e faz isso comigo, né?
Vocês vão ficar assim, ou ela é mulher doida, ou o padre, sei lá, esse padre está estranho, né? Deixa essa mulher fazer tudo isso. Vamos sair daqui e conversar com o Dom Aguinaldo. O negócio ficou estranho demais, né? Ou seja, de fato, infelizmente, né? Todos nós acabamos tendo olhares impuros, né? Julgando mal, né? E nesse sentido, ser amado e escolhido por Deus é sempre um problema. Ele gera confusões para todos os lados, né? Maria sente Jesus como seu. Quando ela vai até o túmulo, a frase que ela formula é assim: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Levaram o meu Senhor. E, ela formula assim, de forma possessiva, né? Olha, onde está o meu Senhor, né? Então, quando a gente ama, temos o risco de entendermos exatamente como seu, como meu, né? Isso é meu. É, e há pessoas que, de fato, né, eu não consigo viver sem, minha vida não tem sentido sem ele, né? E Maria Madalena tinha isso no seu coração, né? Ela ama profundamente Jesus, ele é seu. Isso gerou, historicamente, muitos ciúmes, né? Entre os discípulos apóstolos, né? É, não é por acaso que ela se tornou a primeira a ver Cristo, né? E ela meio que fica isolada do grupo dos apóstolos, né? O Evangelho de São Marcos, que é o primeiro, historicamente é o primeiro, ficou desconcertado, né? Termina tudo Jesus conversando com Maria Madalena. Aí alguém falou assim, não, vamos colocar umas linhas a mais aqui que está estranho. Então o capítulo 16 tem um apêndice, que é exatamente porque terminou com Maria Madalena. Imaginem, vamos anunciar que Jesus ressuscitou. E aí, você, quem contou para vocês? Maria Madalena. Pronto. Daí, numa sociedade fortemente machista, né, até hoje tem um pouquinho isso, né? Eu não estou defendendo nenhum feminismo, né? Mas o que acontece? Testemunho de uma mulher naquele tempo, né? Que estranho. Vocês estão acreditando numa mulher, né? Daí o Evangelho de Marcos dá uma consertada, né? Alguém acrescenta posteriormente. E assim também vemos, né, que ela meio fica isolada. O grande passagem de Maria Madalena será de sair do que és meu, o amor da minha vida, porque estás perto de mim. Ou seja, ela tinha uma necessidade expressa de amor físico, externo, da presença, para passar para um outro tipo de amor, que leva para a interioridade. É interessante a gente perceber assim: o amor com que fui amado, eu amo. Com o amor que sou amado, devo amar os outros. Essa é a grande passagem que devemos fazer. Há muitas pessoas que tendem a trazer as pessoas, você me ama, amo. Mas aí fica achando o problema no trabalho da pessoa, nas relações que ela tem com outras pessoas, e vai achando isso muito ruim. Ou seja, não percebe que o amor com que devemos amar uma pessoa faz ela amar o mundo, as pessoas, o trabalho e outros, né? Então essa é uma conversão que Maria Madalena passa. Com o amor com que eu sou amada, eu agora passo a amar. Então também nós, né, no nosso modo, né, diante de Deus, né, com o amor que eu sou amada, eu vou amar. Né, com amor que vocês são amados pelos esposos, maridos, as suas namoradas, etc., amarei o mundo, né? E infelizmente tem pessoas que não. Tanto é que tem situações graves de ciúmes, né? A tal ponto de tentar tirar a liberdade do cônjuge. A grande passagem se dá então, Jesus vai dizer a ela, né? Maria, não me segures. Antigamente o latim ficou non tollit, né? Não me toques, né? É como se Jesus dissesse, olha, sou um ser espiritual, não me toque. Não. Naquela altura, quando Maria percebeu que era Jesus, ela agarrou ele. Então, tanto é que a tradução foi corrigida, não me segures. Isso certifica que Jesus tinha um corpo, né? Então, quando ela agarra Jesus, né?
E também expressa a liberdade e espontaneidade de Maria com ele, né? E aí ela vai lá, agarra Jesus, né? E Jesus não a repreende, mas sugere a ela, dá ordem, né? Solta-me, não sou teu. Agora, não me segures, né? E o convite, né, que ele vai dizer, vá e diga aos outros. Então, na verdade, Jesus a fez passar, e aqui é um milagre, né? Ela, esse amor que ela tinha por Jesus, agora é transformado também em amor pelos outros. E quando ela chega no meio dos apóstolos, a frase que ela formula é a seguinte: eu vi o Senhor. A primeira, quando ela vê o suposto jardineiro, ela diz: roubaram o meu Senhor. E agora ela diz: eu vi o Senhor. Não era só seu agora. Ela percebia que Cristo era de todos, né? Então essa foi uma grande mudança na vida de Santa Maria Madalena. Ela percebeu, né? E aqui, então, ela fala do Senhor, percebe que ela é amada pelo Senhor e que agora esse amor a tornou livre. Então, ela passa do que nós chamamos de amado para o amor. Ela começa a compreender isso. Então, ela sabe que agora não é simplesmente o meu amado, mas o amor. O amor está aqui. Eu entendi que é o amor, né? É interessante que a Santa Teresinha do Menino Jesus tem esse dilema, né? Ela queria fazer tudo, né? Queria fazer tudo, né? Tem menino, vocês que têm filhos, né? Tem menino que entesta em fazer tudo, né? Quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer apertar parafuso, quer não sei o quê. Você, meu Deus do céu, né? Você não sabe o que faz, né? Mas Santa Teresinha queria fazer tudo. Tanto é que é uma da... Eu queria ser missionário, eu queria ser o quê? Eu queria ser Marte, né? Aí, por fim, ela descobriu. Na oração que ela estava fazendo, diante de Coríntios 12, 13, né? E descobri que na igreja eu quero ser amor. Minha vocação é amor, né? Então ela percebe isso, né? Eu vou rezar pelo todo mundo, né? Tanto é que ela se tornou padroeira da missão, né? Sendo uma freira de vida recolhida, né? Então, aqui está a passagem, né? E Maria perde o medo de que Jesus poderia ir embora. Poderia ir embora. Me recordo, era padre jovem, né? Ou seja, 25 anos atrás, o bispo me transferiu pela primeira vez, né? E uma senhora me abordou no fundo da igreja e disse: Padre, você está nos deixando, né? E ali eu posso dizer que foi uma inspiração do Espírito Santo, né? Não fui eu, né? E eu disse assim: não estou indo embora. Estou alargando o seu coração. Onde quer que eu esteja, a senhora estará comigo e espero, onde a senhora estiver, que eu também esteja, né? Então, para nós cristãos, não há, não deveríamos ter problema com despedidas, porque de fato a gente está só aumentando o coração. E, enfim, sabemos que não é fácil, né? Porque aquelas três coisas que se opõem ao amor: distância, tempo e outro amor, né? E distância, né? Se a gente ficar muito longe, a gente fica com medo da pessoa nos esquecer, né? O tempo, né? Sobretudo quando a pessoa está muito enamorada, ela queria passar todo o tempo com a pessoa, né? E a gente sabe que não é possível, né? Então, assim, havia mais tempo no tempo de namoro depois do que é casado, né? Porque às vezes o sujeito vai para o trabalho e se encontra só à noite, né? Quantas horas estava? 44 horas. As outras horas ficou ali com a esposa um tanto dormindo, né? Então, a gente tem a doce ilusão que agora a gente vai ficar junto, né? Não sei o quê. É mais ou menos, né? Pelo contrário, né? E é bonito isso, né? Porque enquanto está namorando, você tem que ser minha, né? Não sei o quê. E depois que casa, fala assim, olha, o amor que você me dá, eu tenho que fazer as coisas, né? Para a gente viver, transformar a nossa vida, né? Somos então convidados a passar para o que nós chamamos de amor, não vamos dizer espiritual, mas sobrenatural. Amor sobrenatural, né? Esse amor sobrenatural é o amor de Deus atuando em nós.
aprendemos que o amor tem que estar em nós, que é o próprio Cristo, e ao mesmo tempo fazer com que esse amor seja capaz de amar mesmo que o outro não esteja presente, porque o carregamos dentro de nós, porque o vemos, o percebemos vivo em nosso coração. Essa é a nossa relação com a Santíssima Eucaristia. A gente vem à missa, recebe o Cristo e o Cristo em nós. E a gente vai então para ser presença de Cristo no mundo, né? Então esse é o sentido belo, um dos sentidos belos da Santíssima Eucaristia, né? Cristo em nós, né? E, e aqui o Senhor quer que vivamos de forma sobrenatural, mesmo estando presente nas coisas cotidianas. Adélia Prato, que é uma poetisa, né? Ela diz, né? Eu sou um monge extramuros, criando espaços de silêncio no mundo, né? Eu sou um monge fora do mundo, criando espaços de silêncio onde eu estou, né? E São José Maria diz algo bem parecido, bem antes da poetisa, né? Que nós devemos ser exatamente, né? Como monges presentes no mundo, mas no sentido assim de ser a presença de Cristo, né? No meio da humanidade. Então a gente tem que ser capaz de transformar-nos e transformar o ambiente onde nós estamos, né? O amor humano, então, nos faz passar de simplesmente de apegos, de necessidade de capturar, de entender, para um amor aberto às coisas sobrenaturais. Assim, então, nós somos convidados a ter esta vida em Cristo. São Paulo aos Colossenses, logo no primeiro domingo, no domingo da ressurreição, nossa vida está escondida em Cristo que está em Deus. Então, um dos grandes convites do tempo da Páscoa é a gente poder ir ao encontro do outro. E, sobretudo, ir ao encontro de Cristo que está em Deus. Jesus, vamos concluindo, mas ele faz o que a gente chama de busca ativa, né? Enquanto os discípulos de Emaús estão indo embora, Jesus vai caminhar com eles, vai ali do lado deles, tudo mais, conversando. Depois, o Pedro e os outros vão voltar a pescar, né? Já acabou mesmo, né? Jesus vai atrás deles e faz a pesca milagrosa, né? Então, enfim, o amor incondicional de Jesus se revela na presença dele na Eucaristia, nos atrair ao alto e de nos ensinar a andarmos pelo mundo fazendo o bem. Então é preciso também que a gente faça propósitos da Páscoa. Penso eu que todos aqui fizemos propostas ou propósitos quaresmais, né? Minhas penitências quaresmais. E quais são as pascais? Porque você morreu e não ressuscitou? Então, quais são, né? Quais seriam meus propósitos, né? O que eu vou fazer na Páscoa, né? Para que o Cristo ressuscitado esteja presente em mim. Porque senão terminou tudo ali na sexta-feira da paixão, né? Ou no mais tardar, sábado de aleluia. E aonde que está o Cristo ressuscitado? Então que a gente peça essa graça. O Cristo ressuscitado tem que ser para nós como o Cristo crucificado. Que a gente olha e diz, o Cristo se doou por mim e aqui está ele, né? Mas que eu também saibamos, eu e vocês, né? Como o ressuscitado. E a dica principal é caminhar pelo mundo fazendo aquecer os corações. Então, se a gente for, pelo menos como os discípulos de Emaús, que Cristo ensinou, né? Pela palavra, pela caridade, Jesus teve paciência com eles, e depois pela convivência, pela convivência. Há um tempo atrás, quando eu fazia uma cadeira de psicologia, e aí apresentaram para a gente um tal de Karkoff. E ele tem uma psicologia comportamental, né? Interessante que tem uns desenhos, né? O livro dele é uns desenhos. Eu achava que eu tinha esse livro, vou procurar na internet, é 700 conto, né? Então é impossível, né? E é de sebo.
né, novo, de sebo, né? Eu falei assim, não, esse negócio é surreal, né? Deve ser um, sei lá, né, um uísque bem envelhecido, né, para ser tão caro assim, né? Não é possível, né? Mas tudo bem. Mas ele tinha uma coisa que era interessante, né? Ele explicava assim, quando você for conversar com alguém, não se esqueça de nutri-la também. Aí mostra ele assentar o desenhozinho, a pessoa aqui, e um cafezinho no meio, né? E ali os dois conversando, né? E ele diz, olha, isso psicologicamente faz com que a pessoa se encontre estável, né? O padre Marcelo, que vem aqui há alguns dias para os 25 anos de padre, ele disse assim, começa a reunião do conselho dando lanche, que é o pessoal está menos raivoso, entende? Uma pessoa alimentada é serena, tranquila, né? Você pode falar o que for, pode propor os conflitos que for, que a pessoa é tranquila, né? Sim, senhor, não, é isso mesmo, padre, olha, conta comigo, olha, tem umas ideias a mais aqui, né? Então também que a gente saiba como Jesus, né, terminou numa mesa, né? A primeira ceia, que não é a última, a primeira ceia, e depois com os discípulos de Emaús, uma mesa menor, fez com que eles tivessem esperança. Então, e bons propósitos pascais, os primeiros, né? Paciência, caminhar e, quem sabe, tomar mais cafezinhos com as pessoas que precisam de nossa ajuda. Que Nossa Mãe Maria interceda por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicastes nessa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.